E aí, bora falar de Abraão. Quando a gente pensa nesse nome, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente um pastor, né? Sozinho, com uma túnica simples, vagando pelo deserto. Só que, e se essa imagem estiver toda errada? Pois é, a arqueologia e a história pintam um quadro totalmente diferente. Um homem poderoso que veio de uma cidade gigante da antiguidade. Hoje, a gente vai seguir essas pistas para descobrir quem realmente foi Abraão. Olha só esse contraste. De um lado, a imagem que a gente tem na cabeça. Do outro, o que as evidências sugerem. Abraão não era um simples homem do deserto, não. Ele nasceu e cresceu numa das civilizações mais avançadas do seu tempo. Era um homem de status, de riqueza. E é justamente essa diferença que deixa a história dele tão, mas tão fascinante. Para a gente entender o homem, primeiro a gente precisa entender o mundo que ele resolveu abandonar. E olha, não era um vilarejo qualquer. Era a cidade de Ur dos Caldeus, uma verdadeira metrópole da antiguidade. E isso aqui simplesmente destrói qualquer ideia de que Abraão veio de um lugar primitivo. Graças às escavações de Sir Leonard Woolley, a gente sabe que Ur era incrivelmente sofisticada. Estamos falando de infraestrutura, ruas planejadas e uma economia superativa, baseada em contratos por escrito, isso há quase 4.000 anos. Era o auge do luxo e da civilização da época. E essa pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Por quê? Por que um homem, acostumado com tanto conforto e segurança, largaria tudo para viver numa tenda? A resposta para essa pergunta nos leva direto ao coração de quem ele realmente era. Porque a verdade é que, mesmo morando em tendas, Abraão não era nem pobre nem insignificante. Muito pelo contrário, ele se tornou uma figura de imenso poder e influência no cenário da época, operando nos seus próprios termos. Aqui está a chave. Abraão trocou o status de um cidadão rico pelo de um chefe seminômade, um verdadeiro príncipe do deserto. Ele liderava um clã poderoso, e sua influência era tão grande que ele negociava de igual para igual com reis e impérios, como os hititas. E aqui, a arqueologia nos dá uma pista visual fascinante do status dele. Pinturas egípcias da mesma época mostram semitas, gente como ele, usando roupas super vibrantes e coloridas, que eram símbolos de identidade e riqueza do clã. Aquela imagem do pastor de túnica branca simplesmente não se sustenta. 318. Guarda bem esse número. Não, não são ovelhas. São os homens treinados para a guerra sob seu comando direto. Isso não é um pastor. É um chefe militar com um exército particular. E ele sabia muito bem como usar essa força. Quando o sobrinho dele, Ló, foi capturado, Abraão não só reagiu. Ele contra-atacou com uma tática brilhante. Ele planejou e executou uma operação militar sofisticada, dividiu as tropas, lançou um ataque surpresa à noite e ainda perseguiu o inimigo. Isso é tática de general experiente, não de um simples nômade. Agora, para a gente entender Abraão de verdade, precisamos ajustar um pouco nossas lentes culturais. Muitas das ações dele, que hoje parecem meio estranhas, eram perfeitamente normais e até esperadas, sabe? Eram governadas por leis e costumes sociais bem complexos da sua época. Vamos ver alguns exemplos. O caso com o Hagar, por exemplo. Tabletes encontrados na antiga cidade de Nuzi e o famoso código de Hammurabi mostram que era um dever legal de uma esposa estéril fornecer uma serva para gerar um herdeiro. A compra da terra? Moedas ainda não existiam. O padrão era pesar a prata. E a hospitalidade? No deserto, era uma questão de honra e de sobrevivência. Cada ação dele estava enraizada nas leis e na cultura daquele tempo. Mas a maior força por trás da jornada dele não era econômica ou social. Foi uma revolução. Uma revolução espiritual. Um rompimento radical com todo o universo religioso em que ele nasceu. Lá em Ur, a vida girava em torno de deuses distantes, como Nana, o deus da lua. Era uma religião de rituais para acalmar forças impessoais. O chamado de Abraão foi para algo totalmente novo. Uma aliança pessoal, uma relação direta com um único Deus. Essa foi a verdadeira partida, a mais ousada de todas. E isso nos leva a um dos momentos mais sombrios e, talvez, mais incompreendidos da história dele. Mas e se o quase sacrifício de Isaac não fosse só um teste de fé? E se fosse, na verdade, uma poderosa declaração cultural para o mundo antigo? Aqui está a grande revelação. No Antigo Oriente Próximo, o sacrifício de crianças era uma prática religiosa real. Terrível, mas comum.
Então, quando Deus intervém e fornece um carneiro no lugar de Isaac, a mensagem é monumental. Não se trata só de salvar um menino, é uma declaração divina que aniquila essa prática bárbara, mostrando um Deus que provê o sacrifício em vez de exigi-lo. E assim, a gente chega à conclusão. Onde as peças do quebra-cabeça arqueológico se encaixam, não para provar uma história, mas para iluminar um mundo por trás de uma das narrativas mais influentes da humanidade. Vamos só recapitular as pistas. As ruínas de Ur, as leis dos tabletes de Nuzi, o código de Hammurabi, as pinturas egípcias, as práticas comerciais, nenhum desses pontos sozinho prova a história. Mas juntos, eles confirmam que o mundo descrito na jornada de Abraão é historicamente preciso. Os costumes, as leis, a cultura, tudo se encaixa perfeitamente com o que a gente sabe daquele período. No final das contas, as evidências que saem do pó da terra não mostram um mito qualquer. Elas revelam um mundo real, vibrante e complexo. O cenário perfeito para a história de um homem real, que tomou decisões que mudaram o curso da nossa história. Isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Quando uma narrativa tão fundamental, que moldou civilizações, se mostra tão firmemente ancorada em um contexto histórico real, o que isso muda na nossa maneira de entendê-la?